Muito bom orar pelas crianças. Quando eu vejo aqui uma turminha aqui, tem uma turminha nossa aí que está dando gosto de ver. E o que está dando gosto de ver também é a igreja, tanto pela manhã como agora à noite. Queremos ver mais cheia, né? Mas com alguns convidados, alguns visitantes. De manhã também tivemos um bom número de irmãos e irmãs e nossos convidados também. Vendo o Hudson ali com a Marilane, deve ser mãe da Marilane. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe a senhora. Meus irmãos, o cântico Foi Assim é da minha época. E eu gostei demais de ter ouvido esse cântico. E realmente, para muitos de nós, se não todos, Jesus nos encontrou na situação péssima, porque mergulhado no pecado antes de conhecê-lo, antes de se entregar a Ele, é o que todos nós, era a condição de todos nós, né? Péssima. Mas Jesus veio e nos salvou. E eu também, meditando na palavra agora, nessa reflexão agora à noite, eu lembrei de um outro cântico, da minha época também. Vai ser da época de alguns e de outros não. Mas é do Vencedores por Cristo, e a frase, esse texto que mostra ali, pelo menos o início dele, que mostra aquilo que a gente quer refletir um pouco, fala assim: muito embora um só Jesus exista. Eu trouxe para cá porque eu sou ruim de letra mesmo, mas então, muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como ele é. E aí o cântico fala: filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até, ou seja, tudo isso aí já disseram de Jesus Cristo no decorrer da história. E aí ele continua, o autor da música continua dizendo: mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 18. Não sei quantos já conhecem esse cântico, né? Vencedores por Cristo. E é da minha época, eu gosto, viu, Eliezer? Heber está ali falando, lembrou, né, Heber? É isso aí. Eu fico só assustado porque eu olho para vocês e falo: poxa, tá todo mundo, eu estou conhecendo os mesmos cânticos que vocês, então sinal que nós estamos pareados aí. Muito bem, Evangelho de Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 18, e eu não sei quem está ali no computador, mas já colocou ali a colinha, muito bem. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, nós lemos esse texto aqui na liturgia de hoje, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Que é um dos títulos de Jesus ali, até ele se revelar mesmo. Verso 14, e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde então para ele. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, feliz és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado
por tudo que o Senhor, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia, proporcionou a nós. É um privilégio poder louvar, entoar cânticos de louvor, de adoração, de graças, ó Deus, a tudo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, por meio de Cristo Jesus, de nos achegarmos ao Senhor em oração. Mas também, ó Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Fale conosco, ó Pai, que cada coração, cada mente aqui esteja disposto, ó Pai, a ouvir a Tua voz, preparado para ouvir a Tua voz. Sabemos que é o Teu Santo Espírito que move em nós, em cada coração aqui, para dar discernimento, entendimento, convencimento da Tua palavra, ó Pai. E é isso que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. No tempo de Jesus, os judeus, o povo todo que estava ali com ele, no tempo dele, aonde ele vivia, esperavam o que eles falavam de a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, a descendência de Davi. O povo esperava o Messias, com esses títulos ou com essas nomenclaturas. Um novo rei, como Davi, um general de guerra. Mesmo porque no tempo ali de Jesus, o povo estava oprimido por uma outra nação. Os romanos estavam com poder sobre o povo ali de Israel, naquele tempo. O Império Romano dominava várias nações ali, naquele tempo. Era uma potência. E o povo estava oprimido. E o povo estava desejoso de que o Messias prometido viesse. E eles entendiam, a maioria deles, que esse Messias seria como o próprio rei Davi, que ia chegar, ia lutar contra os inimigos, ia vencer os inimigos, ia de novo dar a eles a liberdade. Isso está escrito ali também, o que eles esperavam ali em Isaías, no capítulo 11, no verso 10, diz assim: naquele dia, Isaías, profeta Isaías, capítulo 11, verso 10, diz: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte, por bandeira dos povos. A glória lhe será a morada. E vários outros textos no Antigo Testamento que apontam para Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, Filho de Deus, e que tinha muito essa ideia de que ele ia vir a restaurar todas as coisas, e é isso mesmo que Jesus faz. Todos os judeus esperavam um Messias guerreiro, como já disse, um rei como Davi, um homem de guerra, para libertá-los dos seus opressores. E os discípulos com Jesus ali, andando com Jesus, custaram a entender para qual finalidade Jesus tinha vindo. A princípio eles pensaram isso mesmo, tinha alguns lá com eles que, entre os 12, que estavam esperando isso mesmo. Esse Messias guerreiro, que ia lutar contra o Império Romano, ia destronar tudo ali, ia trazer de novo a glória a Israel. E Jesus, meus irmãos e irmãs, nossos queridos convidados, Jesus veio exatamente para buscar e salvar os perdidos. Quando a gente lê as Escrituras, principalmente os Evangelhos, e vê os encontros que Jesus teve, ou as pessoas que encontraram com Jesus, a gente pode ver Zaqueu, a gente pode ver a mulher com fluxo de sangue, Jairo, quem mais? Tantas pessoas, o Bartimeu, o cego Bartimeu, tantas pessoas que encontraram com Jesus Cristo e, mais do que isso, receberam aquilo que eles necessitavam. Mas teve muita gente também que teve um encontro com Jesus e sequer entenderam quem Jesus era. Não conseguiram reconhecer em Jesus o Filho de Deus. E aí é como se Jesus passasse por aquelas vidas
simplesmente passassem, paravam, se encontravam, talvez se olhavam e seguiam seus caminhos. Assim é ainda hoje. Jesus veio para cada um de nós aqui, com tudo o que Ele pode fazer, tudo que é possível a Jesus. E nós sabemos que tudo é possível a Ele. Ele vem ao nosso encontro. E talvez essa noite, esse encontro que nós cantamos aqui, seja um encontro para alguns de vocês aqui. E aqueles que estão nos assistindo pela transmissão. O que precisamos, irmãos e irmãs e nossos convidados, é encontrar com Jesus, reconhecendo que Ele é o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus veio para aqueles que estão opressos. Ele veio para os que estão enfermos. Ele veio para os que estão perdidos. Ele veio para cada um de nós. E veio com essa missão de buscar e salvar o que se havia perdido. Muitos, infelizmente, muitos não compreendem isso. Muitos naquele tempo e muitos hoje em dia confundem quem de fato Jesus é. Como a letra da música que eu trouxe aqui do Vencedores por Cristo, do grupo Vencedores por Cristo. Filósofo, poeta e tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Mas a verdade é uma só. Verso 16 aí de Mateus 16. A verdade é o que Pedro, Simão Pedro, respondeu a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que o mundo insiste em fazer espécie de caricaturas de Jesus. Meus irmãos, não sei quanto a vocês, irmãos e irmãs e nossos convidados, mas o último carnaval que teve, o carnaval mesmo, como estava acontecendo, e aconteceu sempre, o último carnaval que teve, houve muitas caricaturas de Jesus. Houve muita blasfêmia do nome de Jesus Cristo. Os irmãos devem recordar algumas coisas. Mas parem e pense, já tem 2 anos que não tem carnaval mais. Como dissemos hoje pela manhã, não se engane. De Deus ninguém zomba. Ninguém zomba. Não sei se ano que vem vai ter. Que a gente espera, todos nós esperamos que essa pandemia vá embora de vez, que a gente possa voltar e eu poder olhar para o rosto de cada um de vocês sem máscara. Mas a gente sabe que indo embora as outras coisas vão voltar. O mundo jaz no maligno. Mas muita gente não quer perceber aí fora que de Deus não se zomba. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador. E nós, como igreja, precisamos proclamar essa verdade. A verdade já foi dita sobre Jesus. E sobre essa verdade que Pedro afirma, ou seja, baseada nela, firmada nela, a verdadeira igreja de Jesus Cristo é firmada, é constituída. Não é em cima de Pedro, não é em Pedro, é na afirmação de Pedro. Quando Jesus responde para ele, ó, bem-aventurado, 17 e 18 aí, versos 17 e 18 de Mateus 16. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Pedro era um homem perfeito. A gente sabe a história de Pedro um pouquinho mais para frente. Ele vai negar Jesus na hora do desespero. Mas aqui Jesus está dizendo que ele, experimentando uma vida com Cristo, caminhando com Cristo, o próprio Pai revela isso a cada coração que experimenta Jesus Cristo. E aí o verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa afirmação, essa rocha, edificarei a minha igreja. Aquilo que você disse, Pedro.
de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. E mais, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra essa igreja. Meus irmãos, já são aproximadamente um pouquinho mais de 2000 anos dessa afirmação. E a igreja está aí. E houve perseguição esse tempo todo. 2 milênios de perseguição, 2 milênios de zombaria, 2 milênios de blasfêmias. E a igreja continua firme, porque está firmada nesta afirmação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, em primeiro lugar, em cima desse texto que nós lemos, o que diz o mundo sobre Jesus? E a gente pode voltar ao exemplo do carnaval de 2020, que foi o último, assim, que teve aquele carnaval que você sabe, lá no Rio, São Paulo, aqui, tudo quanto é lugar. O que o mundo diz sobre Jesus? Hoje em dia a gente está vendo. Naquele tempo, estava escrito: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus estava caminhando naquele tempo. E os discípulos estavam tendo contato com outras pessoas, caminhando com Jesus. As pessoas viram o que Jesus estava fazendo e o que ele estava falando, a autoridade que ele tinha. E aí eles respondem a Jesus: uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. O povo estava vendo Jesus como um profeta, mas não como o próprio Deus, o Verbo que se fez carne. Aquele povo para quem Jesus foi até eles e eles o rejeitaram. Para aqueles que estavam vendo o que Jesus dizia e fazia, ele só era considerado um profeta, a maioria do povo. E hoje? E hoje? O que eu posso perceber, irmãos, é que muitos hoje, a maioria, a humanidade, muitos querem ver os milagres de Deus, para que então, só então, façam a mesma confissão que Pedro fez. Muitos hoje querem ver e obter os benefícios que a palavra de Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo nos dá. Para que então, só então, possam glorificar a Deus. É difícil hoje glorificar a Deus em momento difícil da vida. Aí é mais difícil. E aí é mais fácil murmurar e até zombar de Deus. Os irmãos e irmãs devem conhecer pessoas, e eu conheço também, pessoas que abandonaram a fé. Por causa de tudo que há no mundo, as dificuldades que há no mundo, não aguentaram a pressão, a opressão, porque colocaram os olhos, talvez como Pedro, quando vê Jesus vindo sobre as águas. Primeiro todo mundo se assusta, achando que é um fantasma, não é isso, Urso? Todo mundo assustado, achando que é um fantasma, os discípulos. E ele falou: sou eu. E aí Pedro disse para ele: não, se é... Ele já tinha dito essas coisas: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí então. E ele: venha, pode vir. E aí tem muita gente como Pedro, enquanto está com os olhos fixos em Jesus, o mar pode estar difícil, o mar da vida, o barco pode estar querendo virar da vida, mas os olhos fixos em Jesus, a gente vai andar sobre as águas, sobre as dificuldades, sobre os enfrentamentos que temos que ter nessa vida. Mas depois que Pedro olha para a água, para o barulho, o vento, a agitação do mar, ele perde o foco, para de olhar para Jesus e começa a ver as dificuldades. E aí o que acontece com Pedro? Começa a afundar. E ali é uma das orações rapidinha que a gente costuma fazer: Senhor, socorre-me. E Jesus esticou a mão
segurou a mão de Pedro e socorreu ele. Muitos querem ver milagres, querem ver o poder de Deus para si próprio, para benefício próprio, para que só então confesse Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. Mais uma coisa, meus irmãos, se Deus não revelar, porque Jesus, olha o que, são poucos os que podem dizer como Pedro e ouvir o que Jesus respondeu, aí no verso 17. Feliz é você, Pedro, bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Sabe por quê, meus irmãos? Nada neste mundo pode revelar Jesus, a não ser a igreja a quem Ele deu autoridade. E mesmo assim movida pelo Espírito Santo dele. A ciência não pode, as universidades não podem. Então vocês aí que estão aí nas faculdades, universidades, tomem cuidado, porque o que eles falam de Jesus lá, geralmente, é blasfêmia, né, Michele? A Michele está ali. Geralmente é isso. E eu sei, e vou pedir licença a Michele, a gente conversa de vez em quando, estamos orando juntos, e ela fala das dificuldades que ela tem, às vezes, até com colegas de trabalho, mas que Deus está operando na vida dela, no meio dessas colegas, de gente que quer taxar Jesus de alguma forma. E quando taxam Jesus de forma equivocada, errônea, começam a taxar cada um de nós também. Aí nesse mundo. Já fomos fanáticos, leigos, ignorantes, tudo. Já fomos taxados disso tudo. Mas a igreja continua. Porque ela não está firmada nas coisas do mundo. Ela está firmada no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O mundo não pode dizer quem é Jesus, a ciência não pode, as universidades não podem, as filosofias não podem, nada neste mundo pode afirmar quem Jesus é, a não ser que Deus revele. Somente por Deus. Nós só podemos dizer Senhor, se de fato, autenticamente, se o Espírito Santo de Deus estiver em nós. Reconhecê-lo como Senhor. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina até a orar, como convém. Não podemos fazer sem que isso se manifeste em nossas vidas. E a manifestação do Espírito Santo na vida de cada um de nós é quando você crê. Você confessa e crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo, Jesus quer saber quem você e eu, todos nós, dizem quem Ele é. Verso 15. Jesus continua dizendo aos discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? E é necessária uma resposta. Pedro tomou a frente. Como sempre, a gente pode olhar que onde está Pedro ali junto com os outros discípulos, ele sempre quer tomar a frente de alguma coisa, quer falar algo. Às vezes até fala o que não deve, mas fala. É necessário uma resposta para Jesus. Jesus nos pede isso. Quem dizeis que eu sou? Quem é Ele para nós, irmãos e irmãs? Quem é Ele para você, nosso amigo, nosso convidado essa noite aqui e também na transmissão? Quem é Jesus para você? Quem você está esperando? O povo naquela época esperava o Messias guerreiro. Quem nós estamos esperando? Estamos esperando o Messias que nos levará para o céu, não é isso? Não é essa promessa que, segundo as Escrituras, no nosso tempo, está faltando ser cumprida? Não aguardamos isso, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Então Ele é o Messias que nos levará para o céu.
É Ele que vai nos levar para desfrutar de amor, paz e alegria eterna. Mas qual é a sua, a minha, a nossa resposta para a pergunta dele? Quem nós vamos dizer que é Jesus? Podemos até responder, irmãos, com frases bíblicas, alguns textos decorados. Mas isso, qualquer pessoa que estude um pouco alguns textos certos, vão poder expressar também isso. Eu já tive encontros com um ateu que recitam versos bíblicos. Para deturpar, claro, mas conhece, sabe o que está escrito aqui. E eles não conseguem dizer quem Jesus é. A resposta correta só vai vir de um coração que experimenta a verdade de Deus e se rende a Ele. Esta vai ser a resposta correta. De um coração que conheceu essa verdade, experimentou essa verdade e se rendeu a essa verdade. Entenda, não é um coração perfeito. Pedro não tinha este coração naquele momento, e talvez até a sua morte. Mas enquanto a geração lá de Pedro esperava um tipo de Messias, eles estavam esperando aquele Messias guerreiro, Pedro, naquele momento, viu, contemplou a verdade messiânica em Jesus Cristo. E aí ele falou o que o mundo ao seu redor, a não ser talvez os outros discípulos com ele, mas o mundo ao seu redor rejeitava. Ele falou aquilo que o mundo ao seu redor rejeitava, não concordava. Mas e você e eu e nós? Porque nós vivemos neste mundo também. Nós estamos vivendo num mundo que rejeita Jesus Cristo como Filho do Deus vivo. E a pergunta para nós é, do próprio Jesus: mas vós, quem dizeis que eu sou? Veja bem, para aquele tempo, do tempo ali de Jesus com Pedro, um Messias em forma de servo, que foi assim que ele veio, um Messias que não tinha riqueza, um Messias, um Cristo que não tinha uma dignidade real para eles, humana, né? Falando humanamente, sem marcas evidentes, visíveis, de que ele era um rei. Era difícil de ver em Jesus isso. Por quê? Porque na mente deles, e até mesmo no coração, esperavam uma outra coisa. Queriam algo que satisfazesse eles naquele momento. Mas Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vai nos satisfazer e vem ao encontro de cada um de nós, não só para satisfazer aqui e agora, mas eternamente. A paz que Ele traz é eterna. A alegria que Ele traz é eterna. O amor que Ele nos envolve é eterno. E nada neste mundo prevalece contra isso tudo que Jesus nos oferece. O Messias que esperamos, essa é a pergunta que podemos fazer para nós mesmos. O Messias que nós esperamos, Jesus Cristo que está voltando, porque nós já sabemos que o Messias é o Senhor Jesus. Jesus Cristo, a quem nós esperamos, é o que nós professamos? E em terceiro, e por último, a resposta tem que ser essa: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é o nosso Salvador. Ele veio para salvar cada um de nós. De quê? Falamos aqui quarta-feira, se não me engano. A gente precisa entender a salvação um pouco para a gente poder professar isso, discipular,
evangelizar, proclamar o Evangelho. Estamos sendo salvos de quê? Como foi a salvação que Deus nos deu? Porque nós estamos sendo salvos da ira de Deus. Estamos separados, longe de Deus, e a ira de Deus virá sobre todos aqueles que estão afastados dele, que estão separados dele. E Jesus veio para nos reconciliar com ele, por meio do seu sangue. A gente precisa entender as coisas, para poder falar isso com as pessoas, para muitos aqui entenderem. Estou sendo salvo de quê? Se naquele dia, no juízo final, alguém aqui não creu em Jesus como Filho de Deus e não creu no sacrifício dele por nossas vidas, continua separado de Deus, por melhor que a pessoa seja nesse mundo. Como se deu isso? Cristo vindo, sendo Deus, não tendo usurpação de ser igual a Deus, mas se fazendo em carne, em forma humana, veio e morreu no nosso lugar, pagou o nosso preço. Precisamos crer nisso. Então, de que eu estou sendo salvo? Como foi e quem me salvou? Jesus Cristo, enviado por Deus. Deus enviou o seu Filho amado. Por amar tanto este mundo, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para salvar cada um de nós da ira de Deus, da perdição eterna. Sabe de que mais? Do lago de fogo e enxofre, que queima dia e noite. Ele veio para escrever ou inscrever os nossos nomes no livro da vida. E aí, meus irmãos, para entender isso, ou ficar mais nítido, Apocalipse capítulo 20. Aí no verso 10 está dizendo assim, ó, Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado, porque está falando aí de um exército que veio lutar contra o povo de Deus. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só, o Apocalipse é a visão lá do que vai acontecer no futuro, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Sabe de uma coisa? É interessante isso, abrindo um parênteses. Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Criador de todas as coisas. Mas o diabo, ele gosta de copiar as coisas. E ele quer também ter 3 formas, sabe? Uma delas vai até encarnar, como se fosse o anticristo. Ele quer copiar essas coisas. E esse anticristo vai enganar muita gente, porque vai fazer sinais, prodígios. Ele quer copiar o que Deus fez. Fechando parênteses. Está aí. O que eles vai acontecer com eles? Aquela coisa da gente como criança, eu achava que o diabo reinava lá no inferno, né? No meio do fogo, aquela paradinha lá, o tridente. E a gente caindo, quem caísse lá no inferno, a gente não, Deus nos livre e guarde. Mas quem caísse lá no inferno, e ele rindo. Olha aí o que acontece com ele. Está aí, ó. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, eternamente. Vai estar sofrendo lá com todos aqueles que não creram que Jesus é o Filho de Deus. Dia e noite, eternamente. Mas se fosse só para eles aquilo, talvez teríamos todos nós motivo de nem responder a Jesus, a não ser que Ele pedisse, porque Ele é o Senhor pedindo, a gente responde. Mas talvez a gente nem teria, o inferno é só para esses aí. Para o diabo, para a besta e o falso profeta. Vamos lá. Verso 15 do mesmo capítulo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse
foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu irmão e irmã, nossos amigos, nossos convidados, vale muito a pena você pensar agora. Você precisa ter essa convicção de que seu livro está escrito no livro da vida. E quem escreve o seu nome ali é Jesus Cristo. Você precisa pensar se o seu nome está inscrito no livro da vida. Porque quem vai escrever esse nome ali no livro da vida é o próprio Senhor Jesus. Com o seu sangue. Então você precisa refletir e falar: eu creio. A minha resposta para o Senhor, ó Jesus, se o Senhor me perguntar, é essa, é a mesma. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio. Nossa resposta para Jesus deve ser a mesma de Pedro. E se ela vier do fundo do nosso coração, nós estaremos sim com os nossos nomes escritos ali no livro da vida. E neste livro está não só o seu, o meu, daqueles que creem, mas de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, por todos os tempos, em todos os lugares. Igreja que é edificada sobre esta resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí vem a promessa: e o inferno não prevalecerá contra essa igreja, contra qualquer um destes que estão com seus nomes no livro da vida. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo o quanto isso é maravilhoso. Quanto isso deveria estar tocando o nosso coração e falando: meu nome está ali. Porque eu creio que Jesus é para mim e para todos nós o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os encontros que Jesus teve nessa terra, pessoalmente ali, fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. E o que nós podemos afirmar como Igreja Batista de Bela Vista, que Jesus Cristo está aqui hoje, querendo ter um encontro com cada um de nós. Com você, meu amigo, nosso convidado que ainda não fez essa declaração, não professou, não declarou com seus lábios: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Feche seus olhos. A igreja estará orando agora. Infelizmente, eu conheço muitas pessoas que professam a Jesus como Senhor e Salvador. Mas as atitudes, as ações dessas pessoas não condiz com aqueles que de fato creem que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas. Aos meus amados irmãos e irmãs aqui de Bela Vista, você deve conhecer pessoas assim, parentes, parentes próximos, parentes distantes. Você deve conhecer algum amigo, algum colega. Sabe aquela pessoa que ficou simpatizante do Evangelho de Cristo? Aquela pessoa que fala: é bom demais, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, mas que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus diz em Romanos 10, no verso 9, que diz que se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Coloque diante do Senhor agora essa vida, essa pessoa que você está pensando aí no seu coração.
Mas também coloque diante de Deus a sua vida, porque talvez você tenha alguma dúvida no seu coração. Talvez você já passou por este momento de o mundo dizer para você, ou perguntar a você, quem é Jesus? E aí Jesus ali, na sua vida, dizendo, diz a Ele quem eu sou. Como dissemos aqui na quarta-feira passada, há muita gente dirigindo a sua vida sem a habilitação eterna, a habilitação que nos leva ao céu, que é Jesus Cristo. E assim como dirigir um carro sem habilitação tem as suas consequências, pode dar certo por um tempo, pode até não dar nada para você em bons, longos anos. Mas um dia, isso vai dar errado. A habilitação para o céu é Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. E talvez você esteja guiando a sua vida, dirigindo a sua vida, tanto irmãos e irmãs, mas principalmente nossos amigos, nossos convidados, aqueles que ainda não confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez você esteja dirigindo sua vida sem perceber que há um risco enorme de que a qualquer momento as trombetas podem tocar e Jesus estará voltando para nós, para nos buscar. E somente esses que creram e declararam e confessaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador é que estarão com Ele no céu. Pense na sua vida, pense na sua alma, pense na eternidade e coloque sua vida diante do Senhor. Se há alguém aqui nessa noite, aqui na igreja ou na transmissão, que está refletindo sobre isso e está entendendo, eu acho que eu não estou bem habilitado não. Eu acho que a minha vida tem muito mesmo. Muita coisa para consertar ou mudar, convergir. Para que eu declare com todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o meu Senhor e Salvador. Se você está nessa condição hoje, meu irmão, minha irmã, nossos amigos, colegas, eu gostaria de orar por você. Aqueles que estão assistindo esse link, pode nos procurar a pessoa que te enviou o link, a pessoa que te convidou a assistir, você que está aqui também, a pessoa que te convidou, a pessoa que está com você aí, fale para ela, diga para ela isso. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. E essa igreja terá o enorme prazer de orar por você e com você. E muito mais, a felicidade maior é de que naquele dia todos nós estaremos lá no céu, reunidos, contemplando a face do Senhor, olhando Ele nos olhos, no lugar onde não há mais choro, não há dor, não há sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, a Tua palavra é uma só e ela é a verdade absoluta. Mas como igreja do Senhor, reunidos em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor muitas vidas que nós conhecemos e aqueles que aqui estão ou assistindo também, ó Pai, que querem tomar essa decisão de confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, crer que Ele é o Teu Filho, Filho do Deus vivo, e que não há salvação em nenhum outro nome, que não seja no nome de Jesus.
que essas pessoas, ó Pai, movidos pelo Teu Santo Espírito, possam nos procurar, ó Pai. Ainda hoje, se assim for da Tua vontade, ó Pai, para que possamos orar com eles e também caminhar com eles, ensinando, ó Pai, porque foi isso que o Senhor nos deixou, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que o Senhor Jesus nos ordenou, nos mandou. Que o Senhor nos ajude nisso, ó Pai, porque tudo isso é para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor toque os corações, que esses corações tenham a coragem, a intrepidez de ir até o Senhor, prostrar diante do Senhor e confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa súplica, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor faz e ainda fará em nosso meio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você, nossos convidados, nossos amigos, irmão e irmã, e aqueles que nos assistem pela transmissão, quiserem depois conversar comigo, pode me procurar, pode procurar algum dos seus amigos aqui, de parentes, enfim. E nós teremos o prazer de caminhar com você neste caminho que é de santidade e que nos leva até o céu, o caminho que é Jesus Cristo. Amém? Próxima quarta-feira, meus irmãos e irmãs, culto de oração e estudo bíblico. Eu estarei fazendo um exame às 15, 16 horas. Estou preocupado que vai ser um exame de rotina. Não é preocupação não, viu, irmão? É porque preocupado de estar aqui e bem fisicamente, porque toma uns remedinhos, fica meio assim, meio assado. Eu convidei o irmão Eliezer para trazer o estudo na próxima quarta-feira. Os irmãos estejam aqui para ouvir também e serem abençoados pela palavra de Deus.